Boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindas. A gente vai então dar início ao nosso último encontro, né, desse bloco da oficina do PLIT de tradução com o texto do Cola Prico. Dessa vez é Eratziste Ecumenity. Então, vou passar diretamente a palavra para o Daniel Fonese e a Suelen, que vão fazer então a oficina de hoje para a gente encerrar esse percurso com esses textos. Daniel, Suelen, vontade. Boa tarde a todos e todas. Eh, Então, eu só vou introduzir brevemente, né, o encontro, digamos, porque depois vou deixar a palavra para a Suelen e depois vou retomar a palavra para propor uma pergunta, digamos, como provocação inicial para a atividade. Então, como a Érica já introduziu, né, o conto de hoje, o conto crônica de hoje de Colaprico, ao qual dedicaremos esse encontro, é Racistas Ecumênicos. Então, abordaremos a temática do racismo, né, inevitável, como o título já sugere. Agora, deixo a palavra à Suelen. Boa tarde a todos e todas. Durante a nossa oficina, então, a gente vai partilhando as nossas traduções. Eu vou compartilhar a tela com vocês, né, um documento do Drive, e aí a gente vai vendo, né, as nossas propostas para cada um dos trechos, para o título, né, ao longo da nossa discussão. Obrigada, Daniel. Agora pode retomar com a sua pergunta. Certo. Então, eu vou colocar no chat uma pergunta, eu vou ler também de maneira que seja visível, além de, digamos, de... A pergunta que eu queria fazer, a pergunta inicial, para quem, obviamente, já leu o conto e fez a tradução, mas não necessariamente para quem fez a tradução. Digamos que para quem leu o conto, porque nesse estágio a pergunta é válida para todos que tiverem familiaridade com o texto. Ao ler a crônica, quais afinidades e quais diferenças você percebeu entre o racismo, abre parênteses, dinâmicas, grupos vitimizados, etc., fecha parênteses, representado no texto, e o racismo no Brasil? Vejam que eu coloquei representado no texto, porque, obviamente, a crônica não tem nenhuma pretensão de representar toda a dinâmica do racismo na Itália, tanto geograficamente como cronologicamente, porque já nos situamos há alguns anos depois do tempo das crônicas, né, com novas dinâmicas, mais italianos que são filhos de imigrantes, né? E então gostaria que alguém comentasse, né, fizesse seus comentários. Acho que essa pergunta inicial nos situa e também nos permite pensar e repensar nossas traduções. É uma pergunta complexa, sem dúvida. Então, entendo que... Inclusive, vou postar a pergunta de novo, porque eu vi que Glaucia acabou de entrar, então para ela já não será visível. Eu não sei se... Glaucia, você já nos escuta? Perfeito. Então, eu vou colocar a pergunta de novo. Ao ler a crônica, quais afinidades e quais diferenças você percebeu entre o racismo, dinâmicas, grupos vitimizados, etc., representado no texto e o racismo no Brasil? Há alguns paralelos que vocês podem perceber, algumas diferenças marcantes, ou menos, digamos, que vocês perceberam ao ler, ao traduzir esse conto? Vou dizer-te uma coisa, como italiano que mora no Brasil, posso dizer que a questão na Itália está muito, muito ligada à migração, né? São grupos que chegaram na Itália e que
hoje em dia é mais forte que qualquer outra coisa, enquanto no Brasil tem estrangeiros que são, de alguma forma, vítimas, né, de formas de racismo ou formas de marginação geral, marginalização, né? Mas tem um racismo interno, histórico, do país, né? Essa eu acho que é a principal diferença, né? Sim, Jesualdo, eu concordo. É interessante também numa perspectiva diacrônica, né? Porque minha impressão é que é o que se verificará sempre mais na Itália nas próximas décadas. Italianos de nascimento, né, com cor da pele diferente, uma cor de pele diferente, uma cultura familiar diferente, se esse mecanismo de discriminação continuar, poderiam se tornar os próximos alvos, né, como já de fato está acontecendo, então tornar nossa situação mais parecida com a situação do Brasil e da América Latina. Isso é um nível de percepção, obviamente, não tenho como pensando em questões demográficas futuras, porque já vemos isso nos italianos de segunda geração. Sim, eu queria só acrescentar a questão econômica também no racismo brasileiro, digamos assim, né? Porque para além da questão da cor da pele, e às vezes a gente encontra um racismo que não está necessariamente ligado só à cor da pele, mas também ao fato de, por exemplo, os estrangeiros da América Latina, né, que vêm de culturas, né, indígenas, mas também que são mais pobres e acabam sendo marginalizados por esse racismo brasileiro. Então, muitas vezes está também associado à questão, não, no Brasil, né, o estrangeiro pobre, não, né? Então, aí não temos um racismo contra o estrangeiro de forma generalizada, mas ligada realmente à questão econômica, né? Um aspecto, não sei. E aí acho que nesses aspectos talvez coincidam em alguns pontos com o racismo também difuso em relação, né, ao extracomunitário na Europa, né? O conto, a crônica, digamos, a meu ver, é interessante porque ela, mesmo dando mais importância à questão da discriminação dos estrangeiros, ela deixa também uma pequena sugestão de que há ainda, né, remanescências da discriminação histórica entre Itália do Norte e Itália do Sul, né? A questão da Calábria, por exemplo, que se fala dos incêndios, né? Então eu acho que Colaprico teve essa habilidade de condensar muitas coisas, né, numa crônica compacta com uma linguagem que eu acho que para quem estiver participando deste encontro terá sido um desafio mais uma vez traduzir alguns coloquialismos italianos que Colaprico usa para dar uma linguagem mais assim, mais informal, né, não dar um tom excessivamente formal a crônica que tiraria leveza ao texto. E, e também algumas questões ali de possíveis ambiguidades lexicais que eu gostaria de abordar daqui a pouco. Mas alguém gostaria de fazer um comentário? Para quem tiver entrado agora, a pergunta era, eu vou ler e vou colocar de novo no chat. Ao ler a crônica, quais afinidades e quais diferenças você percebeu entre o racismo, dinâmicas, grupos vitimizados, etc., representado no texto e o racismo no Brasil? Então, para vocês que acabaram de entrar, já fizemos uma pequena discussão abordando questões de migração, né, questões ligadas ao teor de vida do estrangeiro, questões ligadas também, possivelmente, à migração interna, né, que foi também nos reconecta ao primeiro encontro, né, com o professor Basile, que falou sobre essa temática. Mas alguém gostaria de fazer um comentário? Senão, eu acho que poderíamos passar a tradução. Visualdo? Sim, não queria dizer mais uma coisa que lembrei, que na década de 50, 60, né,
outras escritas assim que apareciam, né, nas pichações, nas casas, nos prédios, era meridionali uguali árabe, quando tinha os do sul, né? Acho que até devo ter essa imagem, porque eu vi numa revista desse período. Se eu achar, vou enviar para vocês. É, quer dizer, os traços, né, dos meridionais associados, né, a uma, umas características que são mediterrâneas, né, da área mediterrânea. E justamente essa escrita tinha um significado fortemente discriminatório, né? Então tem uma continuidade nesse sentido, só que agora muitos dos descendentes, né, desses primeiros meridionais, né, do sul da Itália que chegaram no norte, fazem a mesma coisa, né? Têm a mesma atitude muitas vezes. Eles são italianos e os outros não são italianos. Nem pensar que sejam os novos italianos, né? Como a questão agora do, do novo europarlamentar, esse famoso general que nem quero nomear aqui, ele acha que os italianos têm traços que não correspondem aos que estão ganhando, por exemplo, que ganharam medalhas no europeu, né, agora de atlética, né, que são italianos de verdade, não? É, eu acredito que é uma questão de tempo, de qualquer forma. Como teve uma parcial, de qualquer forma, né, integração em outros países onde essa migração começou antes, na Europa, com todos os problemas, claro, mas acho que os italianos tradicionais vão aceitando, vão incorporando, né, os novos com o tempo, né? Eu acho que é importante também, claro, marginalizar quem merece ser, que são as pessoas que são racistas, querem discriminar, que se acham diferentes, superiores. Essa atitude que é cultural e política, essa cultura política, e hoje é uma cultura política que existe na Itália, tem que ser enfrentada e, de alguma forma, eh, derrotada, né? Eu acho. É isso. Sim, Jesualdo, só para fechar essa parte, né, de discussão preliminar, eu lembrei duas coisas, né? A primeira coisa, lembrei os contos que meus pais, de vez em quando, os relatos deles, né, sobre a década de 60. Minha mãe do Vêneto, meu pai da Sardenha, chegar entre final da década de 60 e começo da década de 70 no norte Itália, vindo da Sardenha, era como ser de outro país, sobretudo como você era percebido e o que você encontrava. E sobre o famoso general, que eu também não meirei, digamos, aqui, só a pequena observação que o biotipo dele também poderia recair sobre a questão famosa dos meridionais que você falou. E eu digo isso como quem se auto-inclui nessa tipologia de Mediterrâneo. Exatamente. Ok, então vamos começar com a tradução, né? Vamos ler a primeira frase da crônica, né? Que é: alle scritte razziste sui muri di Milano non si è fatta l'abitudine, ma quasi. Como vocês traduziram essa primeira frase? Pessoalmente, me deu um pouquinho de trabalho. Eu tive que pensar um pouquinho como torná-la o mais natural possível, porque a sintaxe no italiano é um pouco diferente. Alguém gostaria de comentar? Senão podemos começar a colocar algumas soluções que outras pessoas, como Samuel, por exemplo, tinham efetuado. Vocês são muito silenciosos hoje, deve ser porque é uma sexta, né?
à tarde de uma sexta. Então, se ninguém se manifestar, Suelen, acho que podemos colocar algumas frases, as nossas também. Essa de Hilda, então, escreveu: os escritos racistas sobre as paredes de Milão não se tornaram um hábito, mas quase. Uhum. Interessante a solução como escritos, porém. Eu queria sentir a opinião de vocês sobre o uso de escritos ao invés de escritas. Eu achei, em geral, a solução muito elegante, muito mais concisa do que a minha. Foi só a parola escrito que me deixou na dúvida. Samuel escreveu: as pichações racistas nas paredes de Milão não se tornaram um hábito, mas quase, ok. Ele escolheu pichações, talvez seja um pouquinho mais natural, né? Como pensando nas escritas nas paredes. Solange: ainda não nos habituamos aos escritos racistas nas paredes de Milão, mas quase. Ela também colocou escritos. E são esses que nós temos, por enquanto. Glaucia, Julieta, Amanda, vocês também, Érica, Tatiana, Gesualdo, se quiserem. Pichações, Gesualdo comentou que ele acha mais certo, que ele parece mais certo, mas eu queria ouvir também. Eu gostei dessa inversão que a Solange fez, né? Achei interessante. Apesar de mudar um pouco, talvez, o sentido, não sei, mas uma solução Acho que interessante de qualquer forma. foi um pouco mais parecida com a minha. Agora eu vou colar a minha também aqui no chat. Eu mantive também a ordem de Solange. Suelen colocou as escritas, pichações, os grafites. Ela deu várias alternativas, né, Suelen? É interessante isso também. As paredes de Milão não se tornaram um hábito, mas quase. Eu optei por não nos acostumarmos com a escrita racista nas paredes de Milão, mas estamos chegando lá. Eu coloquei algo um pouco mais coloquial. Gostaria também de ouvir a opinião de vocês, se ficou estranho, muito estranho, se vocês acham que poderia funcionar. Sobre a Aqui eu questão só da queria. palavra. Oh, Sim, desculpa, Daniel. diga, Érica. Não, por favor. Era uma pergunta, na verdade, uma colocação, porque as pessoas que não fizeram a inversão tiveram uma tendência a não usar também a preposição, né? E aí colocar a frase em uma ordem mais direta, né? Enquanto que com a inversão, aí a preposição tá lá, né? De alguma forma, né? Com as escritas, aos escritos. Eu gostaria que vocês Hum, comentassem um pouquinho essa questão. Acho interessante do ponto de vista gramatical. Estou sempre pensando nessas soluções gramaticais, né? Era quase inevitável, né? Antecipando o verbo fare l'abitudine, que quase sempre a gente usa se acostumar, né? Me parece, ou se habituar. Então, o verbo meio que puxou a preposição nesse caso. É interessante, né? Como remanusear sintaticamente uma frase acaba afetando de maneira profunda toda a estrutura. Pode ser também uma questão de tópico, né? Nesse caso, é interessante ver como isso pode afetar o tópico, o que deslocamos, o que ressaltamos no começo da frase. E
pensado assim, com um pouco de estratégia, pode se tornar um recurso interessante. O que vocês acham? Por exemplo, quem resolveu manter a escrita razziste, manteve o mesmo tópico de Colaprico, né? Deu ênfase às escritas. Quem, como eu, resolveu remanusear a frase, acabou inevitavelmente enfatizando o verbo habituar-se ou acostumar-se. Eu decidi manter, né? Eu só fiquei na dúvida entre escrita, pichação e grafite, né? Eu acredito que dizer grafites talvez eu diminuiria o trabalho de quem trabalha com grafitagem, né? Então seria reduzir demais esse ofício da grafitagem. Mas eu optei por manter para justamente essa ênfase, né? De deixar em primeiro plano já de imediato o que eu quero marcar ali naquela frase, assim como o Colaprico fez, né? Então, assim, até pensei em inverter, invertir, mas eu estava diminuindo, pelo menos, né, do meu ponto de vista, o ênfase, porque depois ia já logo de encontro com o restante do texto, né, das colagens, enfim. Então, eu mantive por isso, para trazer essa ênfase, porque eu acredito que ele tenha tido um propósito ali, né? E o meu propósito também seria chamar essa atenção. Eu tiraria os grafites, né? Depois de ter colocado ali, de ter ficado na dúvida, e acho que pichações seria o mais, né, conveniente. Agora, sobre o habituar, de se tornar um hábito, né? De se acostumar, quando eu inverti, eu usei o acostumar, mas depois achei que ficaria ruim de construir a frase, né? Então, o hábito ele permaneceu por mais uma questão de conforto e construção linguística mesmo. Eu também mudaria algo agora. Eu também deixaria o mesmo tópico no começo da frase. É que no começo não me parecia muito natural. Parecia que desviasse um pouco da estrutura sintática habitual do português. Mas vendo as soluções que vocês propuseram, eu acho que seria interessante. Então, acho que De podemos. fato, Sim. acho que só um comentário, Daniel. Acho que de fato, assim, como o italiano sempre permite muito essa inversão, né? E acho que a gente tem uma tendência mesmo a querer colocar na ordem mais direta no português, né? E de qualquer forma, começar com a preposição, a tradução, ficaria estranho para a gente, né? Então, acho que ninguém optou por dizer as escritas ou as pichações, nos habituamos, né? Começando com uma preposição que no italiano é perfeitamente, né, dá a ênfase que ele quer dar para a questão das escritas racistas, né, das pichações racistas, mas a preposição tem ali uma função que no português seria difícil, né, começar com uma preposição, né? Então, acho que a Sim. inversão é uma coisa mais natural mesmo se a gente quer tentar valorizar, nesse caso, o sentido da frase, né? E não o tópico, como vocês ressaltaram aí, né? Interessante. Mas foi interessante que essas soluções mostraram que seria possível outra forma também de efetuar uma inversão, sem torná-la excessivamente inatural, digamos. O que vocês acham? Passamos para a próxima frase. Então, c'è qualcosa di inedito però nell'attacco che uno sconosciuto ha portato a Milano al negozio di uno straniero. Ha incollato con il mastice un bel po' di ritagli di giornale e li ha commentati a penna. Eu confesso que estou muito curioso de ver como vocês traduziram esse pequeno parágrafo. Então, vamos ver se alguém quer se manifestar, se não podemos colocar sempre o que Hilda e Samuel colocaram. Isso é uma pena que eles não estejam presentes aqui para nos explicar melhor as estratégias, né?
Então, faremos uma atividade de interpretação, que não deixa de ser uma atividade de leitura, de tradução de alguma forma, né? Vejamos aqui. Algo de novo, no entanto, no ataque que um estranho realizou em Milão, na loja de um estrangeiro. Ele colou muito jornal com uma massa e fez comentários à caneta, ok? Então, Hilda optou para traduzir mastite com massa. Talvez alguém tenha até utilizado cola, né? Vamos ver se alguém pensou em substituir. O mastite, de fato, é um tipo de cola muito resistente, né? Feita com a resina de um. Mas aí há mil discussões que podemos fazer, né? Sobre a necessidade de se usar ou não um equivalente de mastite, ou se seria suficiente dizer que foi colado, né? Que os recortes foram colados. Samuel colocou aí alguma coisa de inédita no ataque que um estranho fez a uma loja de um imigrante, desculpe, em Milão. Ele colou um monte de jornais com mastite e fez comentários sobre eles com caneta. Então, Samuel aqui fez uma escolha estrangeirizante, né? Ele deixou a palavra em italiano. Aí, deixando o leitor o ônus de entender e intuir pelo contexto que o mastite é um material que se usa para colar. E Solange colocou algo novo, porém, no ataque que um desconhecido realizou em Milão para uma loja de estrangeiro. Colocou um monte de jornal com massa e colou, desculpem, um monte de jornal com massa e comentou sobre eles com caneta. Uma coisa interessante que estou percebendo é que ninguém traduziu ao pé da letra recortes, ritagli, quer dizer, né, como recortes, por exemplo, mas foi feita a tradução de mastite. Isso me deixou muito curioso. Mais alguém queria se manifestar antes que Suelen e eu coloquemos nossas traduções? Também comentar, né, o que os colegas colocaram aqui em suas escolhas de tradução. Essa questão de jornal, né, de fato, poderia se tornar um pouco problemática, né, na tradução, porque poderia dar para pensar que todo o jornal tenha sido colocado, colado, ou página por página, ou tudo junto, né, apenas como assim, digamos, nas paredes, nas vitrines da loja. Eu achei estranho que ninguém fez essa avaliação do que estava acontecendo aí, porque você tem que visualizar a situação para entender. Escrever desse jeito não dá conta do que estava acontecendo. Cioè, a pessoa tinha, com paciência, tinha recortado artigos específicos para contestar uma situação, né? Então, tem que especificar que são, pelo menos escrevendo, sei lá, artigos. Ele colou Uhum. muitos artigos. Sim, É, o fundamental é esse. Como você foi interessante, Jesualdo, sua colocação, pela questão de que eu sempre penso que a tradução, antes de se tornar uma tradução escrita, é uma tradução visual, né, na mente. E temos que tentar gerar essa imagem para entendermos, né, o que está acontecendo ali com a história. Mas, então, eu acho que podemos colocar as nossas, Suelen. Eu vou agora colar a minha também no chat. Desta vez eu Eu, vou. eu vi aqui no Sim, chat que a Amanda comentou que tem mastique na língua portuguesa. Eu é desconheço. verdade. É, Confesso que eu olha, tinha procurado, mas olha depois eu só. pensei, será que o leitor
saberia o que esse mastic quer dizer? Será que é realmente utilizado? Estava como estrangeiro, né? Embora more aqui há muitos anos, estava me faltando essa parte pragmática de vivência, de saber se realmente se encontra o mastic como produto, né? Se seria algo, digamos, que faria sentido, que ficaria claro para o leitor. Então, minha preocupação foi principalmente com o leitor, né? O que o leitor entenderia. E aí vocês vão perceber que eu fiz algo um pouco mais, assim, eu diria talvez um pouco mais extremo. Eu simplesmente omiti. Porque se você cola, você tem que usar um material que cole, né? Isso pode ficar um pouco redundante. Eu pensei, bom, colar com cola não colaria, desculpem um trocadilho. Então, eu pensei que seria melhor omitir diretamente. Suelen colocou algo inédito, porém no ataque que um desconhecido fez. Em Milão, a uma loja de um estrangeiro, ele coloca uma cola ultra forte, uma boa quantidade de recortes de jornais, e comentou a caneta. Aham. Aí é já diferente, Suelen. Você colocar ultra forte tira essa questão né, de cacofonia, só de completamente diferente do que teria sido a minha se eu tivesse deixado cola. E eu coloquei Eh, bastante. Sim, diga, Gesualdo. sì, no, stavo pensando, esse mastice deixa marcas que podem ficar no lugar onde você usar, viu? Uhum. Isso é importante porque a pessoa não se preocupou de sujar, né, a vitrine dessa pessoa, desse comerciante, né? Então, é interessante que talvez que apareça na tradução. Eu acho que a solução de Suelen foi bem legal, porque é uma solução compreensível, né, aos demais e deixa assim essa ênfase, né, no poder do material utilizado para deixar ali os recortes, como se fosse uma espécie de marca permanente de infâmia, né, que o racista queria deixar no estabelecimento. Tinha só um comentário, Daniel, que de fato você fez como a maioria, optou por não colocar o material, né, da cola. Todo mundo também mais ou menos optou por isso, porque na dificuldade de achar qual era o material ou uma solução como fez a Suelen, né? Mas você introduziu o termo vitrine, né? Porque acho que ninguém. Eu fiquei É procurando para ver se verdade. tinha vitrine. Aí eu queria que você falasse. Aí você está vendo, Érica, como essa questão da tradução mental é forte para mim. Eu visualizei uma vitrine, então tinha que constar no texto, embora não constasse no texto de Colaprico, na minha imagem mental ela estava lá. Ao ponto tal de que agora eu nem percebi que não constava no texto de Colaprico, né? Como isso acaba repercutindo, né? Influindo em nossas escolhas. Eu pensei numa vitrine porque justamente você faz duas coisas, né? Você coloca ali para todo mundo ver, né? Para humilhar, e você acaba também cobrindo o que o vendedor tem para mostrar. Então é também uma sabotagem nesse sentido, eu acho. Essa imagem mental e criada por você, Daniel, eu achei ótima. Porque quando eu procurei o mastic, eu vi que era muito parecido com cola de taco, de carpete. Isso fica marcado, assim, de fato, né? E aí eu pensei, o que que a gente tem que vai deixar, sei lá, uma rasura? Porque se eu colocasse, colou com cola de taco, nem todo mundo talvez tivesse essa ideia do que é uma cola de taco, o que que é um taco e que coisa deixa, né? A marca que é deixada. Já uma cola ultra forte, a gente sabe que cola a ponta do dedo, cola isopor é algo mais lúdico, assim, que conseguiria trazer essa imagem de, olha, você não vai conseguir tirar, mesmo que você queira, o meu recado foi dado, ele tá ali colado, né? Então, assim, eu queria essa imagem mais do sujo, da poluição, das pichações, né? Então foi por outro caminho, mas eu adorei a solução da vitrine.
Uhum. Mas essa Não, é muito ecological bom essa. point, Sim, posso oi, dizer, desculpa. por favor, por favor. Não, estava pensando, a pessoa deve ter feito de noite. Então, ou fez na parede lateral da loja, ou fez na serranda, né, de ferro e metal para fechar a loja. Provavelmente não fez na vitrine, porque acho que estava fechada. O problema da serranda, porém, seria, né, que desapareceria abrindo. Então, é bem provável que tenha sido a parede de zoado, como Provável, você sim. falou. Ah, a Tatiana está escrevendo algo, eu vou ler agora. Ela escreveu em La Giara, né, de Pirandello, tem um mastice. Alguém lembra como é traduzido em português? Vou procurar, ela disse. Ok, isso poderia ser interessante, só que é sempre uma questão também diacrônica, né? Tem que ver se ainda é um vocábulo que poderia estar em uso, né? Em italiano é algo normal, se usa, por exemplo, para colar sapato, quando, né, o sapato abrir. Sabe que a Ok, cola poderia ser inclusive a cola de sapateiro mesmo, né? No final das contas. Porque se você pensa sim. que uma pessoa vai fazer isso à noite, vai fazer de forma ilegal, né? Que tipo de cola usaria, né? Assim, a gente elucubrando na imagem da ação ali, mas de repente uma cola de sapateiro é bastante acessível também, né? Enfim. Eu cheguei a pensar em grude. Sabe É. aquela que a gente faz com massa de farinha, né? Do Chaves, do imaginário da minha infância ali, né? Eu pensei naquele grude que tem o cheiro forte, que é mais fácil de fazer ali na surdina, que não desperta, né? Mas depois, procurando o que que era o mastic, imagens, eu falei, não, o grude é muito simples pro que é. Mas eu adorei a cola de sapateiro. E o crime é premeditado. A pessoa teve todo o tempo e a paciência de fazer os seus recortes, né? Então, já escolheu uma cola adequada à situação. Pode ter certeza. Mais alguém escreveu algo? Ah, sim, sim. Tatiana tinha comentado a questão da diacronia. Ok. Então, eu vou ler a próxima. Leggiamo i più riferibili. Preso un macellaio islamico, era pronto a combattere e non c'è bisogno di commento. Então vamos para aqui, né? E ver como foi traduzida essa parte. Alguém gostaria de comentar? Se não, vamos já colocar as escolhas de Hilda, Samuel e Solange. Eu acho que podemos colocar. Hilda escreveu: nós lemos os mais referidos. Preso açougueiro islâmico, ele estava pronto para brigar e não há necessidade de comentários. Aqui eu acho que a parte talvez mais problemática é brigar, né? Porque aqui se refere a combate como algo de bélico, como guerrilha, ou guerrilha urbana, ou entrada em alguma célula terrorística, ou saída para algum estado onde houver guerrilha, né? Como a Síria, por exemplo. Ação terrorista sugere visual, sim. E Samuel colocou: lemos os mais referidos. Preso açougueiro islâmico que estava pronto para lutar e não há necessidade de comentários. Aqui já lutar tem um pouquinho mais de bélico. Referidos, depois quando a gente terminar a leitura desses três, eu
gostaria também que vocês pensassem, comentassem a questão de riferibili, traduzido como referidos. Solange colocou, vamos ler os mais relevantes. Açougueiro islâmico pego, ele estava pronto para lutar e não há necessidade de comentários. Ok, há muita semelhança entre os três, né? Mas eu achei que a escolha de relevantes já se aproxima. Há ali uma questão de referibili, porém que é problemática. Referibili poderia Sim. ser uma questão de algo que pode ser Uhum. escrito porque não contém muitos palavrões, muitos termos ofensivos, xingamentos. Não sei É, se, Gesualdo, você concorda com esse? pessoalmente, interpretei assim. Alguns devem ter sido muito vulgares, muito ruins de colocar, né, no jornal. O Uhum. Colaprico quer mostrar o que aconteceu, mas não quer mostrar detalhes mais assim vulgares, né? De Sim, jornalismo de baixa lega, sei lá, isso. É algo desse tipo. como se ele tivesse colocado ali o topo do iceberg, deixando o leitor o papel de Uhum. imaginar o resto, né? O que seria muito mais vulgar, exatamente. Sim, sim, sim. Eu teria É, colocado vejamos os menos ofensivos, alguma coisa assim, criando, né, ao invés de dizer os mais relevantes, apesar de eu ter gostado dessa solução, mas eu teria dito, não sei. E também não usaria vamos ler, talvez pensando no português eu usasse vejamos os menos ofensivos, por exemplo, né? Não sei, alguma coisa desse sentido. Mas aí já entrou e minha- dando a ideia de que todos eram muito ruins, né? Assim, ofensivos, eram uhum, pesados, né? sim, Uhum. sim. Digamos que assim fica claro que o autor era todos menos um gentleman, né? Uhum. Sim. Eu também pensei que no português ficaria melhor, menos um adjetivo preferido, né, nesse sentido, alguma coisa, ofensas, né, vulgares, né, os menos, que efetivamente em português, mantendo essa forma aí com mais, qual palavra daria para utilizar, pensando nesse discurso da ofensa, da vulgaridade. E eu acho que podemos colocar os nossos também agora. Já vou colar no chat. Suelen colocou, vamos ler os mais comuns. Preso açougueiro islâmico, ele estava pronto para lutar e não há necessidade de comentar. Leiamos os mais relatáveis. Pego açougueiro islâmico, estava prestes a combater e não precisa comentar. Mas aí não sei se esse leiamos, talvez seria melhor o vejamos que Érica tinha sugerido, né? Fica talvez um pouco estranho. Me digam se produz muito estranhamento. A mim causa estranhamento, até porque você usou depois uma forma mais coloquial. Leiamos e Hum, depois não precisa comentar. Eu acho que deu um contraste um pouco, né, hum, de registro, assim. uhum. É, realmente. Eu acho que vejamos seria mais aceitável. Tatiana colocou perdão por voltar o tema. Deixa eu ver o que ela escreveu no chat. Achei o mastic na tradução que eu tenho está mastic. Ok. Sim, é a mesma coisa que eu tinha encontrado. Também chamado de almêssega ou almácega, até com o que eu tinha procurado. Aham, o material é esse, é uma resina. Mas eu acho que ali qualquer palavra que pudesse ser utilizada, né, para sugerir uma cola forte, como o Suelen fez, seria uma excelente escolha. Ok. Gente, mais algum comentário sobre o que acabamos de ver? Senão eu vou passar para a leitura do próximo.
Eu acho que podemos, né? Segue. 25enne picchia ex fidanzata incinta e viene sottolineata la parola tunisino. Essa parte talvez não seja muito difícil, problemática, mas relendo minha própria tradução, eu já estou repensando. Então, aqui tem sempre essa questão de como se usa os números, né, e a idade no italiano, que é sempre difícil no português, né, Uhum. render assim, não sei. Ah, sim, 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 verdade, verdade. Essa daí era a parte mais complicada. Rapaz de Sempre as pessoas 25 em geral anos. escolhem rapaz de 25 anos, quer dizer, a frase, Uhum. como chama esse processo de aumentar mesmo, né, porque não tem muito jeito. Aí, uhum. Baixe em ex-namorada grávida, a palavra tunisino sublinhada, a seguir, essa parte eu teria colocado a seguir também, se eu tivesse que refazer a tradução. Homem, aí Samuel coloca entre parênteses, mas aí, obviamente, seria obrigatório colocar um substantivo, então ele deve ter deixado assim porque talvez ele não achasse a escolha melhor como substantivo. Homem de 25 anos, espanca, ex-namorada grávida, e a palavra tunisiana, ele optou pelo outro adjetivo de nacionalidade tunisiano, que também é possível, né? Eu tinha procurado, tinha visto que ambos podem ser usados. Aqui temos também Simone, seguido, jovem de 25 anos bate na ex-namorada grávida e a palavra tunisina está sublinhada. Só que aqui ela mudou de gênero, né? Passou de tunisino para tunisina e obviamente, né, o racista ecumênico se referia à nacionalidade do infrator, não necessariamente à nacionalidade da vítima. Esse seguido aí, eu não sei, eu preciso da opinião de vocês, se poderia ser usado também. Assim. Ficou um pouco estranho mesmo. Eu acho que é Solange, não é Simone, né? Ah, ah, Seguir, né? sim, A imagino que seguir eu seria. acho que seria melhor, talvez, né? Como eu disse Ou também. talvez pudesse usar um seguindo, não um seguido, mas um seguindo, né? No Ah, sentido de continuando, ah, né? pode ser então que se trate de um pequeno erro de digitação, né? A intenção eu Pode acho que ser. era essa, então, de colocar o gerúndio e acabou não colocando. A Jesualdo fez um comentário, é muito interessante essa questão de relatar a nacionalidade ou etnia, porque hoje os jornais italianos tendem a não colocar a nacionalidade, pelo menos os jornais que não querem estimular reações de barriga, reações, né, bem viscerais. É verdade. Acho que podemos colocar as nossas. De antemão, eu vou dizer que eu coloquei segue, mas agora eu também optaria pelo em seguida, depois que eu vi as traduções, né, dos colegas. Eu vou colar a minha versão no chat. Suelen colocou a seguir, jovem de 25 anos bate em ex-namorada grávida e a palavra tunisiano está sublinhada. Eu coloquei segue rapaz de 25 anos bate em ex-namorada grávida e a palavra tunisino sublinhada. Eu, olhando bem, um jornal colocaria jovem, não colocaria rapaz. Então, eu me autocorrijo nesse ponto também. É. Ok. Eu fiz outra coisa, né? Que eu coloquei tunisino entre aspas. Eu estava sentindo a necessidade de colocar as aspas ali, mas não sei o que vocês acham disso.
Você colocou então a palavra em italiano, deixou a palavra em italiano? Não, não. Eu deixei, é, eu coloquei, né, tunisino, entre aspas, pensando mesmo num dos dois adjetivos, né, tunisiano, tunisino, que podem ser usados ambos em português. Só estava Sim, achando sim. estranho escrever em seguida, depois de palavra, tunisino sem algum tipo de marcação. Ah, sim. Era uma Provavelmente é questão de melhor. fica. Sim, acho melhor, efetivamente, colocar as aspas, sim. Ok, Também então, gostei das aspas. mais algum comentário sobre essa frase que acabamos de examinar? Não, eu vou passar para a próxima, para que não nos atrasemos. Então, vou para o próximo parágrafo, pequeno parágrafo. Poi, Sicilia, tentato rapimento all'uscita di scuola. E siccome si tratta di un nordafricano, vengono aggiunte appena parole ostili e si spiega che tanto sposano le dodicenni. Acho que esse parágrafo também vai ser muito interessante. Ah, Hilda escreveu depois. Sicília, tentativa de sequestro na saída da escola, e assim como se trata de um norte-africano, trazem juntas as palavras os X e explica-se que tanto se casa com os adolescentes. É, aqui estou achando algum probleminha ao nível de sintaxe. E Samuel colocou depois, Sicília, tentativa de sequestro sair da escola. E como se trata de um norte-africano, palavras hostis são acrescentadas. É, Samuel optou por uma estrutura passiva, achei interessante. Uma caneta explica-se que eles se casam com meninas de 12 anos. Eu acho que Samuel fez uma escolha coerente, mantendo tudo numa forma passiva. Solange colocou depois Sicília, tentativa de sequestro, sair da escola, e por se tratar de um norte da África, palavras hostis são acrescentadas em canetas. Explicação de que tantos eles se casam com crianças de 12 anos. Esse tanto talvez seria um afinal de conta, né? Algo assim em português, né? E esse norte de África, eu acho que não. Em português, duvido que possa ser usado assim, né? Como adjetivo de nacionalidade. Parece mais uma referência a uma área geográfica escrito dessa forma, mas não sei, o que vocês acham? É, tem que ser norte-africano mesmo. Ou se tiver Ou, em- outra opção. ou se ela colocasse alguém do norte da Isso. África. É. É, uma Uhum. pessoa, né? Um homem. Aham, sim, 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 com esse acréscimo, porque senão daria para entender que a Sicília, né, é parte do território da África do Norte. Algum racista poderia até pensar nisso, né, como Gesualdo também nos lembrou, mas realmente ficaria mudando o sentido da tradução, então isso seria já mais problemático. E vocês gostariam de acrescentar algum comentário? Eu achei interessante quem teve a sensibilidade de colocar criança, menina, porque efetivamente 12 anos, né? E também parece o espírito, né, da pessoa que escreveu isso, né? Quando falou dodicenne, dodicenni, provavelmente com il final, né? Eu acho que queria também falar pessoas tão jovens que são de fato crianças, ele não explicitou, mas a sensação é colocar esse estigma, né, contra os homens de religião islâmica, né, afinal, que casam com crianças.
Sim, sim, exatamente. Tem essa questão. Pronto, eu já vou colando minha proposta para Uma esse. questão que talvez não fosse tão óbvia, mesmo assim, tudo bem, as pessoas poderiam saber ou não, mas no Brasil talvez não se associe rapidamente alguém do norte da África a uma cultura muçulmana, eu acho, né? Assim, eu pelo menos não associei imediatamente, né? Então, essa questão do peso da religião, né? Não sei se talvez na tradução em português a gente devesse de alguma forma enfatizar, porque se no italiano é automático, talvez no português não seja. Não sei, fiquei pensando aí quando vocês levantaram essa questão, porque para mim não foi automático, entendeu? Mas de Interessante. fato, né? Uhum. Poderia caber uma pequena nota de rodapé, né, não muito pesada, se tratando de uma crônica, então, para não dar muito conteúdo paratextual, digamos, mas sim, talvez caberia, é verdade. É, Sueli, Sueli colocou depois, Sicília, tentativa de sequestro na saída da escola, e como se trata de um norte-africano, palavras hostis foram acrescentadas à caneta, sendo explicado que eles se casam com meninas de 12 anos. Aham, eu coloquei depois, Sicília, tentativa de sequestro na saída da escola, e como se trata de um norte-africano, são acrescentadas com a caneta palavras hostis, explicando que, afinal de contas, eles se casam com as meninas de 12 anos. Acho que quase todos optamos, né? Todos, aliás, não apenas colocamos a idade, mas também acabamos ressaltando essa questão, né? De ser crianças, pré-adolescentes. Eu acho que essa solução que você colocou do afinal de contas, Daniel, dá uma coisa bem legal para a gente pensar, né? Porque aí dá uma explicação também, né? Eles são norte-africanos, afinal de contas, né? Eu acho que retoma essa questão de tem algum problema aí, né? Que eu acho que fica interessante para. Aí a pessoa vai parar e pensar, né? Ah, mas por quê, né? Não sei. O afinal de contas, né? O cerne de qualquer preconceito. Exato, exato. Precisava ser traduzido esse tanto. Era Hum, importante aqui. Sim, 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 realmente. Obviamente, em alguns casos, isso deixou, né, causou alguma dificuldade em entender que o tanto não era o tanto do português, mas era um afinal de contas, algo assim, né, para concluir um raciocínio, por errado que seja, né? Ok, então vamos para a próxima. Eu vou juntar esse paragrafinho, o próximo paragrafinho, com também a frase que segue. Con il ritaglio di giornale corredato di foto a colori di un naufragio dei migrati, l'incollatore si è scatenato. Non ne possiamo più, non li vogliamo, vadano a chiedere aiuto a loro Allah. Di questi ritagli e ritaglietti ce ne sono tanti. Ok. Eu sei que vai quebrar um pouquinho a continuidade com o que segue, mas eu lembro que, para quem estiver participando, gente, vocês também podem dar suas soluções. Mesmo que vocês não tenham traduzido antes, se vocês tiverem alguma ideia lendo, né, esses segmentos que estamos mostrando aqui, qualquer ideia, sugestão é bem-vinda. Hilda, junto com o recorte de jornal acompanhado de fotos coloridas de um naufrágio de imigrantes, o responsável pela colagem gritava consternado: Não podemos mais, não os queremos. Vão pedir ajuda para o seu Alá. Há muito desses recortes retalhados. Aí o problema da tradução de Hilda é a questão de gritar, né? Poderia ter uma forma talvez poética de transformar isso numa metáfora. Gritava através da caneta, né? Algo assim. Mas da forma com que se encontra aqui,
O problema é que sabemos que, na verdade, se trata de comentários, né, que o fascista anônimo colocou. Vejamos o que Samuel escreveu, com um recorte de jornal acompanhado de uma foto colorida de um navio de imigrantes naufragado. O autor do cartaz foi a loucura. Não aguentamos mais, não os queremos, vão pedir ajuda ao Alá deles. Há muitos desses recortes e recortes. Isso foi interessante, né? Se escatenar, eu acho que escatenar-se é a expressão idiomática que deve ter dado mais trabalho aqui. Ir à loucura, interessante como solução. Solange colocou como recorte do jornal acompanhado de fotos coloridas de um naufrágio de imigrantes. Percebam ali como também com o Laprico gerou outro pequeno problema para nós. Será que só tinha uma foto ou tinha mais de uma foto na matéria? Cada um de nós teve uma imagem mental diferente, provavelmente, dessa página do jornal. Aí, o colador enlouqueceu. Não aguentamos mais. Nós não queremos. Deixe-os ir e peça ajuda lá. Aí, porém, tem um pequeno problema em deixe-os ir e peça ajuda lá. Vadano a chiedere aiuto allora lá, ovviamente se refere, né, se dirige a todos esses muçulmanos que o racista está discriminando e insultando. Há muitos desses recortes. E aí vemos, né, eu vou voltar um momento, há muitos desses recortes, é a escolha unânime aqui por enquanto, porque di questi ritagli e ritaglietti ce ne sono tanti, é mais uma dessas características do italiano, né, para topicalizar a frase, né, colocar um substantivo como tópico. Vamos ver o que Gesualdo colocou aqui como comentário. Se escatenato poderia soltar o verbo, talvez. Realmente tem várias maneiras, né? Agora também vamos ver como Suelen e eu resolvemos traduzir essa parte. Eu tenho certeza que provavelmente repensarei já algumas coisas depois de ver as soluções dos colegas. Agora vou preparar e colar a minha também. Só um momento. Ok. Eu vou ler o que Suelen escreveu. Com recorte de jornal acompanhado de fotos coloridas de um naufrágio. Então, Suelen, você também pensou em fotos, né? Muitas. De imigrantes. O pichador foi a loucura. Não aguentamos mais, não os queremos. Que peçam ajuda ao seu Alá. Há muitos desses recortes e recortezinhos, notícias. Aí você colocou as duas possibilidades no final. Eu escrevi com um recorte de jornal acompanhado pela foto em cores de um naufrágio de imigrantes. O colador de notícias ficou assanhado. A gente não aguenta mais, não os queremos. Eles que peçam ajuda ao Alá deles. Desses recortezinhos, há muitos mesmo. Eu senti a necessidade de colocar o colador de notícias. Talvez seja redundante, mas eu pensei no significado também de colar. Tudo bem que estava evidente pelo contexto, mas de colar no sentido de espiar, né, algo e aí senti essa necessidade. Talvez seja apenas uma coisa minha, né? Então, talvez seja supérfluo. Eu também optei por recortezinhos, né, per ritagli e ritaglietti, e eu sentia a necessidade de colocar um mesmo também depois de muitos para dar uma ênfase, mas eu acho que essa parte poderia ser dispensável. Eu também senti a necessidade do recortes e recortezinhos, ou talvez se a gente não usasse tanto, pelo menos eu não usaria, talvez, no português, né? Talvez notícias, recortes e notícias, né? Porque pensando que algumas estavam mais completas, outras eram só os títulos. E pichador, porque lá no início eu optaria por pichações,
Então, aí aqui eu retomaria aquele primeiro parágrafo, né, das fichações, nós não estamos habituados ainda, e aí daria já o título para ele aqui de pichador, né? Então, porque Uhum. é aquela crítica, ele está criticando né, essas pessoas, mas ele também está fazendo algo que legalmente não é correto. Ele está usando o espaço do outro para criticar algo que lhe incomoda, mas ele também está cometendo um crime, ele é um vândalo também, na minha ideia, né, de crítica ao que ele está fazendo. Então, eu pensei mais no pichador, mas e a necessidade, né, de recortezinhos, sei lá que o Colaprico colocou, tem algo que precisaria ser dito também na tradução. É uma variação interessante sobre o tema, essa do pichador, porque eu estava pensando a ideia de marcar o território, né? Quando você pensa em pichação, você pensa nisso. Essa questão de colar só parece uma espécie de denúncia social que o suposto, né, denunciador acha que está fazendo, né, um serviço à coletividade, uma denúncia que ele acha que é injusto, mas na verdade ele está marcando o território, a loja de um estrangeiro, né, algo que ele acha que não pertence a esse estrangeiro, que não lhe pertence de direito, não sei. Então, achei interessante usar pichador nesse caso. Então eu vou para a Tem uma próxima, né? coisa que eu ia falar, Daniel, sobre o ce ne sono tanti, que é Sim, é uma expressão no italiano muito enfática. Então, quando você usa o mesmo, tem essa ideia da ênfase, né? Tem muitos era a mesmo. ideia Talvez eu tivesse usado, tem tantos, né? Assim, não sei, porque também tem uma coloquialidade, né? Tem tantos, né? Então Uhum. aí É você verdade. enfatiza de alguma forma também. É verdade, o tem seria mais que legítimo nesse contexto. Ok, então eu leio o próximo, né? E se la stragrande maggioranza riguarda gli arabi, ce n'è uno anche per l'Italia. Operaio della forestale arrestato per i roghi. Calabria, incendio doloso. Ok, agora vamos ver quais foram as soluções. Hilda escreveu: se a grande maioria diz respeito aos árabes, existe um recorte para a Itália. Trabalhador florestal preso por provocar os incêndios. Calabria, incêndio criminoso. Eu achei interessante o fato de que Hilda usou, ela explicitou provocar os incêndios. Essa pode ser uma solução interessante. Samuel escreveu: se a grande maioria diz respeito aos árabes, há também um sobre a Itália, trabalhador florestal preso pelos incêndios. Calabria, incêndio criminoso. Então, neste caso, Samuel optou por deixar uma forma mais próxima da de Colaprico, que também é legítimo. Solange, se a grande maioria diz respeito aos árabes, há também um para a Itália, trabalhador florestal preso pelos incêndios, Calabria, incêndio criminoso. Então, esses dois são praticamente iguais, né? Quase, apenas uma mudança de sobre e para. Aham, sim. Algum comentário sobre essas três soluções? Se não tiver nenhum comentário, acho que podemos colocar os nossos também. Talvez esse não tenha sido muito problemático, né? Como, como trecho. Agora eu vou colar o meu. Talvez a única dúvida agora, vendo como eles traduziram
tipo de profissão, né? E como eu traduzi, a Suelen também justamente ela optou por uma variação, né? Ela colocou guarda-floresta. Essa grande maioria diz respeito aos árabes, há um também para a Itália. Agora a floresta preso por provocar incêndios, Calabria incêndio criminoso. Eu coloquei essa maioria esmagadora sobre os árabes, há um deles para a Itália também. Brigadista florestal preso pelas queimadas, Calabria incêndio doloso. Então eu coloquei queimadas para que fosse algo mais evidente o intento, né? A ideia era essa, dar uma ideia que o intento criminoso fosse mais explícito. Eu não sei, em italiano se usa muito incêndio doloso, mas eu estou vendo que vocês todos optaram por incêndio criminoso, então talvez o meu seja um estrangeirismo, né? Neste caso. O que vocês acham? Olha, eu acho mais, assim, na verdade, a questão do trabalhador operário della forestale, né? Eu acho que o guarda florestal é o que mais, porque eu penso que seria uma pessoa responsável por cuidar da floresta. E nesse sentido, Uhum. o guarda florestal traz essa contradição que está na notícia, né? Ele deveria estar cuidando e ele é que está provocando os incêndios, né? Então, Sim, 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 é, sim. que talvez o brigadista perca um pouco essa ideia, né, do guarda florestal. Agora, trabalhador florestal, para mim, pelo menos, não me diz nada. O que que faz um trabalhador florestal? Não sei. Não, eu Mas de acho. qualquer forma, guarda florestal não é operaio, é diferente, é, que tem papéis diferentes na atividade de cuidado das florestas, dos bosques, né? Isso também Então, é guarda verdade. florestal, acho que geralmente é um concursado. Sim, mas Operaio, trabalhador não sei. florestal, Gesualdo, é muito vago. Um trabalhador florestal, o que que poderia ser assim? Não, Não sei. não, deveria achar um termo adequado, mas eu acho que guarda florestal, como aí especifica no texto operaio, eu acho que não pode colocar guarda florestal, eu acho. Aí teríamos que né, procurar algo sobre mais específico. Aqui, essa parte é interessante porque nos Sim. deparamos com a questão de jargão técnico. Uhum. Às vezes, né, é um pequeno problema para o tradutor, porque ninguém pode conhecer todos os jargões técnicos do universo. Então, ali tem que ser um trabalho de pesquisa mesmo. A vantagem de traduzir guarda florestal eu acho que é essa, como Érica tinha sugerido, dar mais ênfase sobre a questão de que a pessoa teria que cuidar da floresta, né? Seria o papel dela, em teoria, e ela acaba provocando um desastre. Então, a vantagem seria essa, poderia ser uma pequena perda em relação à questão do operário, sobre a qual eu concordo, Gesualdo, mas poderia ser um ganho por esse outro lado, né? Eu gosto desse guarda florestal. É, eu acho que é até o Uhum. que a gente mais usa, né? Mesmo que não seja exatamente, talvez, o operaio E que eu, por Operaio della ignorância, né, forestale, é isso? Operaio forestale deve ser. della forestale no sentido della guardia Ah, forestale. tá, della guarda, guarda. Sim, sim, ali tem uma Sim, sim, parte sim. que é omitida. Entendi. Aí, olha, o Daniel traz uma coisa interessante, que talvez, não sei se as pessoas pensaram, mas se é um operário della Guardia Forestale, então mais sentido ainda em se traduzir por guarda florestal, porque daí seria justamente, assim, é óbvio que talvez tenha equivalentes, tenha termos diferentes, mais específicos, mas eu acho que no linguajar comum, como é uma crônica, né, e é para pessoas lerem de forma, entenderem mais rapidamente, eu acho que guarda florestal seria aquilo que mais repercutiria na imagem das pessoas, né, enfim, não sei. Eduardo diz aqui, mas sendo uma crônica, não é um conto essa informação. Aí temos também um pequeno problema de gêneros literários, né?
o que pode ser pensado como literatura, o que não pode. Tem essa questão do dever de crônica, sim. Agora, eu acho que o cerne da questão aqui é pensar o quão, digamos, omitir essa informação prejudicaria a compreensão e o quanto não prejudicaria. Talvez, digamos, a questão a ser pensada é essa, né? Eu acho que Eu posso dizer, sim, sim, eu acredito que, na verdade, conhecendo um pouco a realidade do Sul, como funciona essas questões dos incêndios criminosos, os operários, muitas vezes, são pessoas que ganham menos, são precários, hum, recebem dinheiro para fazer isso, enquanto guarda florestal, muitas vezes, uma pessoa que tem formação, concursada. Então, é diferente. Tem uma diferença significativa, não é uma diferença banal, entendeu? É muito mais difícil que um guarda florestal faça isso. Se fizer pior ainda, é muito mais grave, obviamente. Enquanto que um operário florestal faça isso, no sul não é tão estranho assim, não. e se a gente fizesse um acréscimo? Poderia ter ali algo que eu estava pensando que, por um lado, possivelmente resolveria essa questão, por outro, tornaria a frase um pouco mais pesada. Se fosse algo tipo terceirizado da guarda florestal, que quem conhece o mecanismo da terceirização pode ali poderia ler muitas coisas nas entrelinhas, né? Muitos subtextos. Sim. É importante fazer um acréscimo, mesmo que não seja esse terceirizado. Uhum. Exatamente. Era só uma sugestão, obviamente. De repente tem Não, algo mais pode ser, não legal. sei o que o pessoal acha. Eu pensei na terceirização, né? E Porque os terceirizados, sejam eles em escolas, universidades, a gente sabe que eles têm condições bem precárias, são sempre os primeiros a serem sacrificados, né? Quando tem cortes orçamentários. Então era mais ou menos essa a ideia. é boa, assim, sempre que a gente não tem a mesma certeza que o texto, né, de partida dá, a gente precisa dar mais um acréscimo. Não tem problema ficar maior, ali não é poesia, não, né? É verdade, isso não seria nada demais. É só uma questão sempre de se pensar, né? Colocar nos pratos da balança e ver se é É, algo, recurso, a digamos, ideia é essa, enriquecer, não, a compreensão da pessoa que recebe esse texto de outro contexto, outra situação, né? Eu acho que é importante, né? Como a gente visualiza, né, a questão da vitrine da loja, essas palavras, essas funções das pessoas são interessantes, porque se ele fez questão de colocar o título que era operaio forestale, é porque effettivamente non è una guardia forestale. Então, e aí tem uma diferença significativa do meu ponto de vista, né? Que você pode dar um jeito de passar, né, na tradução, né, essa questão. é verdade. É interessante como esses debates ajudam, né, a fazer com que essas coisas venham à tona. Aspectos que às vezes, né, não por questão de negligência, obviamente, mas também porque às vezes são realmente pequenos detalhes, mas são detalhes que podem fazer uma grande diferença. Sim, sim, porque na Itália, por exemplo, tem uma questão da protezione civile, tem muitos grupos de protezione civile, né, que fazem atividade anti-incêndio. Eles recebem também um apoio econômico a partir da atividade que eles fazem de verdade, realmente. Às Sim, vezes são eles também que criam as situações para, né? Então, é uma questão complicada, né? Eu conheço um pouco, porque a realidade da família dos meus pais é lugar assim, onde tem essas situações, tiveram situações desse tipo, né? Muitos incêndios criminosos,
Então, afinal, são coisas que, quando você sabe, tem sensibilidade, você, obviamente, percebe essas questões, né? Então, uma tradução, mesmo uma coisa que parece muito banal, pode se tornar uma questão interessante. E ali é o âmbito da pragmática, né, que é o âmbito Sim, mais sim, sutil, às vezes, na tradução. sim. Ok. É, Suene, o que você acha se agora a gente colocar toda essa última parte junto, num único bloco? Então eu vou ler a parte em italiano, né, até a conclusão. Un razzista ecumenico, convinto e paziente, dunque, ma è tale il suo odio che ha commesso un errore. È vero che il titolare del negozio è uno straniero. È anche vero che la sua cucina ha odori diversi dalla nostra. Ma non ha capito che nonostante il copricapo e la pelle ambrata, non c'entra nulla né con l'Islam né con la Calabria. È un indù. Esse talvez seja um dos trechos mais interessantes, porque aqui eu acho que ele contém muitos desafios. Também uma questão de anáfora pronominal. Hilda colocou um racista ecumênico, convencido e paciente, portanto, mas seu ódio é tal que ele cometeu um erro. É verdade que o dono da loja é estrangeiro. Também é verdade que na cozinha dele exalam odores diferentes da nossa. Mas ele não entendeu que, apesar do turbante e da pele bronzeada, não tinha nada a ver com o Islã, nem com a Calábria. Ele é o hindu. E achei interessante o fato de Hilda ter recorrido a neste caso, um hipônimo para resolver o problema do Copricapo. Porém, tem um pequeno problema ali, cultural. Eu também falo sobre uma questão de pragmática. Quem geralmente usa os turbantes na Índia não são os hindus, são os Sikh, outro tipo de religião. Então, é por isso que ali tem um baita de problema de tradução. Depois eu vou mostrar como eu pensei, né, em contornar, mas fico muito curioso de ver como os outros fizeram. Um racista ecumênico convicto e paciente, portanto, mas seu ódio é tão grande que ele cometeu um erro. É verdade que o proprietário da loja é um estrangeiro. Também é verdade que sua cozinha tem um cheiro diferente da nossa. Mas ele não percebeu que, apesar de seu chapéu e pele cor de âmbar, ele não tem nada a ver com o Islã ou a Calábria. Ele é hindu. Aqui, já eu gostei do fato que foi interessante Samuel ter mantido pele cor de âmbar, que o antecipo também é uma escolha que eu fiz, porque achei muito poético, como não resisti à tentação de reproduzir, digamos, essa expressão. Eu não sei a percepção de vocês. Eu estou achando que esses ele estão dificultando um pouquinho a leitura, entender qual ele é um, qual ele é outro. Eu gostaria que vocês comentassem antes de ler a solução de Solange. Que, aliás, é um problema que parece, né, parece estar presente. Aliás, eu vou ler também a de Solange, talvez seja mais interessante fazer os comentários no final. Um racista ecumênico, convencido e paciente, portanto, mas o seu ódio é tal que ele cometeu um erro. É verdade que o dono da loja é estrangeiro. Também é verdade que a sua cozinha tem um cheiro diferente do nosso. Mas ele não entendia que, apesar do capacete e a pele âmbar, não tem nada a ver com o Islã ou a Calábria, ele é hindu. Aí, esse capacete, eu acho que virou ainda mais problemático, né? Porque, obviamente, quando pensamos em copricapo, pensamos no traje, né, não especificado, que com certeza terá alguma referência étnica. Como eu disse, não vai ser um turbante nesse caso, podemos imaginar outro tipo de chapéu. Então,
Até agora, chapéu, eu acho que foi a solução mais neutral. Alguém poderia, por exemplo, pensar em algo do, apesar do chapéu, né, de sua etnia, típico de sua etnia, poderia ser outra solução interessante. Mas eu gostaria que vocês comentassem essas três versões antes de que Suelen e eu também coloquemos as nossas. Tem um comentário de Gesualdo no chat. Na Itália, a questão da pele abronzada não funcionaria, é considerado às vezes racista. Eu acho que Gesualdo também já está pensando numa gafe terrível que Berlusconi cometeu com Obama. Ele chamou Obama de bronzeado. Então foi algo, digamos, terrível do ponto de vista racista, né? É realmente algo problemático, né? Porque aqui estamos falando de uma cor que é a cor de pele natural desse estrangeiro. Eu acho que ele teve a sensibilidade, né, o Colaprico, de colocar um termo que pode se usar sem problemas, de fato, né? Podemos usar sem problema. Ambrato, pelle ambrata, né, se usa, enquanto Deixa abbronzato dá essa sensação, essa ideia da... tem de uma cor um... de pele adquirida, né? Uma cor de pele que não é Sim, uma cor de pele não é natural. natural, sim, sim, exatamente, exatamente. Indumento na cabeça seria mais neutro. Tatiana perguntou. Eu não sei como, neste caso, como soaria indumento, né? Para, em italiano, geralmente, quando eu penso em indumento, eu penso mais uma vestimenta pro corpo, mais do que para a cabeça. Mas tem que ver, teria que ver como isso seria percebido por um leitor brasileiro. Eu estou É, tentando pensar, pode ser acessório, eu estou tentando colocar algo que seja menos direcionado, porque. E que Copricapo é esse? Você imaginou o quê, Daniel? Porque você imagina tudo. eu, na verdade, eu não encontrei uma saída assim, então agora eu vou colar minha versão e Isso, Ellen. eu fui bem tradutor e traditore neste caso. Hum. E aí daqui a pouco vocês vão ver. Suelen colocou um racista ecumênico, convicto e paciente, portanto. Mas seu ódio é Olha, tanto que cometeu um erro. É verdade que o dono da loja é um estrangeiro. Também é verdade que a sua culinária tem cheiros diferentes dos nossos. Mas ele não entendeu que, apesar do pagre, seu chapéu e da pele oliva, ele não tem nada a ver com o Islã, nem com a Calábria. Ele é hindu. Sensacional, Suelen. Eu, adorei. Mas e de onde saiu o Pagre? Eu adorei, mas conta, Eu, Suelen, como foi? então, eu fiz intercâmbio com uma indiana. E aí foram várias perguntas para ela do turbante, né? Aquela troca cultural. E aí ela disse que o nome que geralmente no hindu se usa seria um pagre, né? Uma pronúncia mais ou menos assim, né? Que é como se fosse o turbante, mas que ela não usava o turbante, ela usava esse pagre, que é um tecido também, né? E ela se referiu a ela mesma como pele de oliva, de oliva, né, para Adorei. da azeitona. Então eu lembrei Em muito desse italiano, diálogo com ela. ela É, fala italiano, então. Em italiano sim, se usa bastante. pele é, olivastra. Olivastra. é. E que em português ficou legal. Sim. É, o único problema ali poderia ser de tradução cultural se o pagre efetivamente fosse um turbante, pelo que eu falei, porque geralmente eu vejo que o turbante é usado pelo Sikh, mas a gente poderia procurar se há, em alguns casos, pelo menos o uso pelos hindus. Eu não vejo muito. Por exemplo, no nordeste da Itália, na minha cidade, quando chegaram os primeiros migrantes indianos, eram quase todos do Punjab. E a maioria deles eram Sikh. Então eles começaram. As crianças ele tinham
não era ainda um turbante, mas o tipo de chapéu que os meninos usam. Depois de uma certa idade, tem a obrigação da barba, né, e do turbante para o Sikh. Mas tinha também pelo menos uma família hindu, sempre de lá. E o chefe da família usava cabelo curto, não usava barba e não usava turbante. Então você já percebia uma diferença cultural marcante ali entre eles. Ó, na definição aqui mais genérica que sai no Google, diz assim, que é uma vestimenta masculina muito característica dos indianos, que é um turbante chamado pagre. Trata-se de um pano comprido enrolado na cabeça, usado somente em algumas regiões e em respeito a determinadas crenças específicas, né? Mas Ok, essa é a então definição mais geral que sai. poderia ser interessante se tivesse alguma questão regional, alguns hindus, mesmo sendo hindus, que por serem, por exemplo, do norte da Índia, usassem esse tipo de turbante. Mas aí, mais uma vez, precisaria aprofundar, né? Aqui não sabendo de quem era a loja, a gente nunca vai saber, então tem que forçar um pouco a barra e escolher. Só que ele colocou hindu, não colocou indiano. Hindu é uma característica étnico-religiosa, né? Na Índia. Sim, 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 E o problema que eu pensei é esse. sim. Não, mas entre eles devem ter, né, justamente chapéus, né, formas diferentes de cobrir a cabeça. E eu acho que o pagre efetivamente é uma coisa muito usada. Então pode ser que ele estivesse usando esse pagre, mas a gente não pode saber, né? Eu imagino que sim, porque já a forma de cumprimentar diz respeito à religião. O Sikh, os hindus e os muçulmanos na Índia têm três maneiras diferentes de cumprimentar. E pelo cumprimento você já sabe com que você está lidando, pelo que eu lembro. Sim. Ah, então, minha versão é aqui: logo um racista ecumênico, convencido e paciente. Mas tal é seu ódio que acabou cometendo um erro. É verdade que o titular da loja é um estrangeiro. É também verdade que sua cozinha ou culinária, porque eu fiquei na dúvida, né? Cheira diferente das nossas. Mas o racista não entendeu que, apesar da vestimenta e da pele de cor de âmbar, o rapaz não tem nada a ver nem com o Islã, nem com a Calábria. Ele é um hindu. Então, eu senti a necessidade de introduzir substantivos como o racista, o rapaz, né, para tentar resolver todas aquelas questões de referência pronominal que eu acho que essas duas foram as maiores dificuldades. Eu também, pronto, a questão é essa, né? Eu coloquei vestimenta, não passei digamos, copricapo, né? Como se fala em italiano, para vestimenta. Eu pensei que seria uma pequena traição, mas que poderia resolver essa questão. Sabe o que eu pensei da questão do chapéu? Eu não lembro o termo correto. No dialeto milanese é umerello, aquele senhor aposentado que fica de chapéuzinho, olhando as coisas. Tem uma palavra. Sim. Eu sei que é É, usado, por exemplo, também em Bolonha, se não me engano, para uhum. é, É, são os famosos E, guardas de canteiros, né, que sim, é exatamente, eles sim. e aí eu pensei nesse proprietário mais de idade que tem esse chapéu, esse ato, né? Esse acessório. E aí por isso que eu pensei no chapéu, porque tá falando de Milão, né? Então talvez ali, o começo, Milão, talvez ali, né, trouxesse isso. Então criei essa imagem de ter um senhor que traria, né? Ah, tem o mesmo hábito, tem um acessório na cabeça, como a gente tem aqui também, né? Fala da culinária. Então, assim, foi, né, o caminho mais ou menos que eu visualizei, mas não sei, né? Eu pensei nesse termo aí. foi interessante usar o hipônimo, né, introduzir o termo em hindi, porque foi outra maneira de resolver esse impasse. Eu, como eu disse, já fui mais traditore nesse sentido. Passei da cabeça para o corpo, né, para as marcas visíveis no corpo. Eu Mas a ideia era mais ou menos gostei, essa. gostei
da solução do Daniel, mas talvez eu colocaria algo da cabeça, então eu colocaria acessório da cabeça, né? A da Suelen tá espetacular, né? Que ela foi provavelmente no ponto certo. E mas é difícil. É difícil. De qualquer forma, com a explicação do Daniel, a gente entende que cabe muito bem, né? Porque abarcou todas as possibilidades. Não, você falou que traiu, mas acabou não traindo, porque, né? Não traiu, tá abarcando. E gostei do rapaz e do racista. Eu tenho muita dificuldade com isso, quando aparece ele, fico confundida. Então, isso me deixa mais tranquila de ler. E sobre uma última pergunta que eu queria fazer, né? Obviamente, se tiver outros comentários, por favor, fiquem à vontade. Eu coloquei hindu, eu percebi que coloquei hindu com H maiúsculo, mas eu acho que foi o único caso ali. Vocês acham que realmente seria necessário fazer como eu fiz? Poderia ficar assim minúsculo, falando Acho sobre que não, religião? acho que não é necessário. Eu agora estou tendo essa percepção olhando. Também eu coloquei também um artigo, talvez seria dispensável também um, né? Eu poderia ter escrito diretamente ele é hindu. Deixa eu ver, eu acho que talvez eu fui mais ao pé da letra. Sim, eu fui mais ao pé da letra, porque eu Ele segui é hindu. um É, hindu no italiano. É ele é verdade. hindu, eu acho que fica melhor. Ele é hindu. Uhum. É, retrospectivamente está soando mais natural. Sim. Eu queria fazer um comentário que, apesar, assim, de todas as especificidades que a gente viu e buscando, né, para uma forma melhor de especificar, né, para que eu acharia, assim, primeiro que eu acho que turbante, por mais que tenha as especificidades todas, não entra numa contradição, né, na figura, porque assim, a gente, na verdade, não tem que supor que a crônica vai ser lida por pessoas especialistas. Em geral, a maior parte dos leitores são leigos do jornal, então não acho que causaria um grande problema. Até porque é uma crônica, digamos assim, para simplificar a questão, né, para o público em geral. Da mesma forma que eu também penso a questão do guarda florestal, porque eu acho que também na leitura comum, cotidiana do jornal, guarda florestal é uma palavra que, num certo sentido, resgata, né, justamente é, o geral, né, um trabalhador que deveria cuidar da floresta e que não cuidou, enfim, né, sem especificar muito. Se fosse realmente para problematizar um pouco mais, aí procuraria termos mais específicos, mas repito, como se trata de uma crônica de jornal para leitores comuns, cotidianos, não veria nenhum problema em se usar, seja turbante, seja guarda florestal. A única questão que me pegou realmente, acho que no texto da Hilda, foi a questão do bronzeado, porque, de fato, talvez mesmo hoje no Brasil, seja sentido como uma coisa muito negativa, né? Então, também não usaria esse termo, mas a ideia que é também uma pessoa que tem a pele um pouco mais escura, né, em relação aos outros Uhum. com os quais ele está comparando aqui, né? Eu Sim, acho que e não não traduz entre bem. aspas, sim, Hum, e não entre aspas um branco que não deu certo, né? Porque quando a gente atribui características dos brancos como bronzeamento, a gente de fato acaba exato. introduzindo uma discriminação. Sobre essa questão, Érica, eu concordo, né? Mas também pego o gancho do comentário, pergunta que Gesualdo colocou no chat. Sente um exotismo na palavra turbante? No meu caso, a minha escolha, a minha reação poderiam ser chamados em italiano de deformazione professionale, no sentido que eu estou muito acostumado a essa questão de tentar reproduzir no mais possível elementos culturais, digamos, de uma determinada realidade sem tentar não confundi-los com outros. Então, a Índia é justamente esse grande, né, essa grande encruzilhada de línguas, culturas, religiões diferentes. E aí eu pensei que seria talvez um pouco problemático traduzir
como turbante por essa razão, né? Mas entendo também o que Sim, mas tem uma suas, né, suas... questão. Quando acho, eu não sei, eu pensei assim, a partir de, assim, quando o Colaprico usa uma palavra como copy, como é copricapo, né? Capo. Que é uma palavra muito genérica, Uhum. né? Porque eu acho Então, que foi usada é, justamente por isso, para fugir desculpa. do turbante, porque, por exemplo, não sei no imaginário do brasileiro, no imaginário do italiano tem o clássico incantatore di serpenti, né, com a flauta e o turbante. Talvez Gesualdo estivesse pensando na mesma coisa quando fez esse tipo de comentário no chat. Minha dúvida era mais essa, em relação a isso. A Não, eu acho não... que tem todas as discussões, né, de apropriação cultural em relação ao turbante, que entra uma série de coisas, mas no final das contas, eu acho, eu entendo a palavra turbante como uma palavra muito genérica, né, um pano que as pessoas colocam na cabeça, né, que várias culturas usam na cabeça. É claro que vai ter especificidades, né, então, por isso eu pensei, como ele não especifica, né, ele diz um copricapo, talvez, não sei, pudesse também pensar numa palavra que no português evoca uma coisa bem genérica. Ah, um turbante, né? Não sei. Uhum. Eu Um fico hiperônimo. pensando que, posso dizer uma coisa? Eu fico pensando que no momento que escreveu a crônica, talvez o Colaprico não tivesse certeza do nome específico desse chapéu. Então colocou essa palavra no italiano que está ótima, copricapo, que é muito geral, porque ele não sabia exatamente, ele sabia que poderia errar a palavra, usar uma palavra errada, então falou, vamos usar copricapo, assim fico tranquilo. Tenho a Eu acho mesma que pode ser essa coisa aí, não? tenho a mesma sensação e eu acho que se encontrássemos um hiperônimo em português seria a escolha melhor. Eu gosto de, sempre que for possível, que tiver algo assim, eu gosto de reproduzir essa ambiguidade e deixar ao leitor o ônus, né, de fazer sua própria leitura. Espécie de turbante também não, né? Espécie de turbantes. Uma espécie de chapéu poderia ser interessante porque daria essa ideia, né, de que não é bem como os chapéus que se usam aqui. Poderia talvez ser algo assim, espécie de chapéu. Mas sabe que espécie de Aham. turbante daria mais essa ideia de um como é a palavra que você acabou de falar? Gente, Perônimo. Hiperônimo, se algo que não especializa, que generaliza. eu acho que mais do que uma espécie de chapéu, porque é um pano que coloca na cabeça de alguma forma. Ou então, um pano não daria para usar, mas eu acho que se você quiser matizar um pouco, talvez uma espécie de turbante cairia bem, como diz a Tati, não sei. É porque chapéu já é outra coisa, né, pra gente. Exato, é. Eu ainda continuo com a imagem dos milaneses com chapéuzinho, né? Então, eu acho que eu espécie de chapéu para mim, para essa imagem do proprietário da loja, ficou gravada, assim. Então, eu optaria por espécie de chapéu. Até porque o recurso das aspas eu acabei usando para introduzir a notícia, né? Porque eu poderia, apesar do seu chapéu, né, se colocasse Aham. talvez entre aspas para trazer esse peso, mas como eu usei o Ah, recurso das ótimo. aspas em outro momento, não daria de fato aquilo que eu queria trazer, que é uma, né, a espécie de chapéu. Acrescentar espécie talvez seria o ideal. Eu acho que não, Suelen. Eu acho que com essa abordagem aí da marcação com aspas, de repente seria até mais elegante, porque você sugeriria essa ideia de estranhamento, né? Tipo, estou reconhecendo que é um chapéu, mas é bem diferente dos nossos. Teria uma vantagem. Gente, mais algum comentário? É uma pena que Hilda, Suelen e Solange não tenham sido presentes, né, para comentarem
as escolhas deles. Mas mesmo assim, eu acho que nosso debate foi bem produtivo. Pois sim, cada palavra faz a gente pensar. Essa coisa que você trouxe do turbante, eu não teria pensado, né? Eu teria colocado turbante. E estaria feliz com a minha escolha de turbante, porque é o que a gente aqui fala, né? Quando as pessoas põem um lenço amarrado na cabeça, é um turbante. E aqui tem um monte. Mas depois, quanto mais você sabe, acho que mais dúvidas você tem. Realmente, agora eu pensei, tem pessoas no Rajasthan que são hindus, que usam o turbante, né, um pouco diferente. Você percebe que não são Sikh porque eles não estão com a barba. Então pode ser algo através da religião, né? Mas com certeza não deve ser o único tipo de chapéu que é utilizado. Então a gente fica um pouco na dúvida se seria oportuno ou não. Nossa, mas muito legal. Muito bom, né? Eu acho que esse texto também rendeu muitas discussões interessantes, né? E Sim. Ver como a pesquisa de cada um trilhou rumos diferentes, e por isso que eu gosto de fazer em dupla ou em grupo os trabalhos, porque a gente soma. de Uhum, fato. sim. Eu acho que textos desse tipo, que tem a ver com realidades, a descrição de acontecimentos, de lugares, é interessante, é muito interessante a questão de conhecer também, porque a gente pode dar um jeito de traduzir, mas às vezes a tradução pode ficar equivocada se a gente não souber nada dessa realidade que está traduzindo, né? Às vezes não é muito importante, como falava a Érica, o sentido geral do discurso, das questões, né? Mas conhecer do que você está falando ajuda muito bem a dar, né, uma tradução, oferecer uma tradução mais atenta, né, a trazer na outra cultura alguns elementos da cultura de partida, né, que pode perder. Às vezes são coisas pequenas, mas o tradutor não pode decidir sozinho sempre. Ah, essa coisa não é tão importante, posso traduzir assim. É uma questão que deve ser problematizada, claro, né? Isso aqui vale também para quem, por exemplo, da Itália está tentando traduzir alguma coisa no português, né? A pessoa tem que traduzir no português para que os brasileiros entendam. A pessoa mora na Itália. É muito difícil também se não conhece um pouco a realidade brasileira, né? Então, ter a possibilidade de conhecer pessoalmente, fisicamente, as duas realidades se torna muito importante em textos desse tipo, eu acredito. Ótimo, gente. Eu queria agradecer a presença de todos, todas as pessoas, né, por e agradecer pela oficina como um todo, né? A gente teve momentos muito bons nessa oficina, discussão de questões muito importantes. Então, só tenho a agradecer. Acho que a gente, como grupo de pesquisa, a gente está crescendo, né? Sempre cada vez mais também nos nossos trabalhos, e isso é visível na realização dessa oficina. E espero que a gente tenha próximos encontros, né? Em breve, convidamos, inclusive, as pessoas que participaram, Amanda, né? E outras que já foram, né? Já saíram, mas a participar outras vezes e participar, se quiserem conhecer o grupo também de pesquisa, estamos aqui. Então, meu muito obrigada a todos os que fizeram a oficina, a todos os que participaram, né? Estiveram presentes. E deixo aqui, então, Julie, que bom te ver, né? Nossos melhores, nossas melhores saudações a todos e a todas, né? Então é isso. Encerramos agora oficialmente, né, esse bloco dessa oficina. Então, um abraço, então. Obrigada, gente. Muito Excelente. breve. Eu vou fazer uma Beijos. foto, peraí.
Ah, tá bom. Vou tirar o registro aqui.